Fala aí, devs e devas! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da Desenvolvedor.io. Nós estamos gravando esse podcast para encerrar a primeira temporada de 2022, ano que nós começamos com o podcast. E esse é um episódio de despedida e também nós vamos falar um pouco sobre novidades que vão vir pela frente. A gente vai fazer um panorama aqui de como foi 2022 pra gente, e no caso de você como aluno também. E também vamos contar algumas novidades que vêm pela frente aí. Então é isso, siga aqui com a gente. E se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva, já dê um like, enfim, né? Você Deixa já o sabe o que joinha. fazer. Joinha é importante pra gente, pro alcance do nosso trabalho. Sim. Bom, acho que até essa altura a pessoa já sabe quem nós somos, mas de qualquer forma, eu sou Eduardo Pires. Eu sou o Bruno Brito. E é isso aí. Bom, a gente tá aqui quase no final de 2022, né? O último podcast nosso aqui, né? O último podcast. Em alguns sentidos, né? Inclusive. Depois a gente vai chegar nessa parte ainda, né? Vamos fazer um panorama de como foi, né, o ano. 2022, assim, até que foi um ano tranquilo, né? A gente, apesar de sempre ter novidades, assim, foi um ano, vamos dizer assim, que ele passou de forma... A gente entregou as nossas metas, né? A gente fez o que tinha que fazer, porém a gente guardou muita coisa pro ano que vem, né? Porque esse ano foi um ano muito trabalho background, né? Então, muito do trabalho está relacionado ao que as pessoas não estão vendo. Sim. Então, dá uma sensação, talvez, pra pessoa de que foi mais calmo. O que não foi, afinal de contas, você não para, né? Você tá aí há quantos meses desesperadamente pra cima e pra baixo. Então, engraçado que esse panorama que a gente fala, assim, da nossa visão, o negócio foi muito louco, né? Exato, a nossa visão foi muito louco. Mas falando assim, em questão de que alguém que possa observar por fora, parece que foi tranquilo, mas não foi. E a gente teve aí uma boa Black Friday, né, no ano passado, né? E repetimos o feito, então, em 2022, coisa que, para número de alunos, foi bem interessante, porque a gente cresceu a nossa base de alunos, né? E a gente cresceu na Black Friday, né? Agora de 2022. Sim. O feito que nós tínhamos feito em 2021. Exatamente. E uma coisa interessante, até dar uma dica aí para os nossos ouvintes, que a Black Friday se tornou um marco, né, de renovação na plataforma. Porque muita gente entra na Black Friday pela promoção, e renova pela promoção. Porque na hora que dá um ano, vai vencer o plano, cai de novo na Black Friday e aproveita e renova com a mesma promoção de Black Friday, né? Então a Black Friday acabou sendo meio que um momento onde basicamente acumula todos os muito, alunos, né? Acumula o aluno que renova com o aluno que também tá entrando. Então é um momento muito legal pra gente. De reconhecimento do nosso trabalho por parte dos nossos alunos. Sim. O engraçado é que, assim, por ser no final do ano, a gente só tem uma confirmação de meta quase na virada do ano, né? Se chegou, se não chegou, né? E lógico que pra gente ter cada vez mais alunos, a gente tá trabalhando, inclusive, em coisas que já estão no ar, mas nem todas estão, assim, 100% exploradas, vamos dizer assim, né? E o que acontece? A gente teve aqui em 2022, né? Umas novidades. Por exemplo, a gente soltou o Black Mode da plataforma. É verdade, a plataforma era branca, agora é preta. Bom, então, o Black Mode era uma coisa que o pessoal tava pedindo muito, né? Até porque o fórum foi o primeiro a mudar, né? O player, né? O player novo, ele já chegou no Black Mode porque a gente já estava com a intenção, né? Aí depois, em seguida, já veio o site inteiro. Que a gente entendia que o player, ele precisava mudar. A gente mudou ele primeiro, né? Sim. Aí eu desenvolvi o blog já no Black Mode, lembra? Lembro. Que o blog, assim, apesar de ser um plano nosso, né? A gente validou diversas opções de como entregar um blog. Sim. Todo momento a gente tá tentando fugir do WordPress, porque pra mim o WordPress já deu. O WordPress, ele ficou como primeira opção até os 45 do segundo tempo, né? Depois, por uma questão de estratégia, enfim, a gente até avaliou outras opções, mas a gente acabou fazendo uma coisa mais open source. Sim. Que, pra quem não sabe, né, deixa aí a história, né?
O nosso blog, ele é apenas um renderizador de arquivos MD que estão hospedados no GitHub. Né? E o benefício disso é que a gente hospeda as imagens também no GitHub. Uhum. Porque acho que era o maior benefício, né? Porque você usa ali o editor de texto do GitHub, Sim. que ele é muito fácil, aquele WYSIWYG, Sim. ele é muito interativo, e a gente não precisou trazer essa complexidade para dentro de casa. Sim. E o mais legal, assim, que para a gente poder usar o blog, o nosso repositório tem que ser público, né? Então, qualquer pessoa que, sei lá, quiser fazer uma correção, uma melhoria, uma sugestão de tema, pode fazer um pull request, Uhum. que a gente consegue avaliar, Aceitar. né? Hoje as pessoas não estão usando, mas em breve vão usar por quê? Por que tá vindo aí? Porque nós... Não vou contar a novidade inteira, vou contar só metade. Nós teremos aí uma produção especial de conteúdos, mas eu vou contar mais pra frente. A gente já fala do que vai vir pra comunidade. É bom porque daí o pessoal tem que escutar o episódio inteiro, entendeu? Bom, legal. Daí, então, olha só, a gente teve 2022, né? O blog, o fórum a gente melhorou várias coisas, né, também, né? Mudou bastante coisa no fórum. Isso é Sim. o que tá de fora, né? Porque também tem o back-office Sim. e a parte de afiliados. Afiliados a gente desenvolveu em 2022, porém vai mesmo focar nisso em 2023, né? Isso. Conta aí o... Afiliados é um programa em que você pode se inscrever na nossa plataforma, rola uma avaliação do nosso time interno, Uhum. e uma vez que nós liberamos para alguém ser afiliado, essa pessoa ela consegue divulgar o link dela da plataforma desenvolvedor.io com o código de afiliado dele. Uma vez que alguém acessa a nossa plataforma com código de afiliado, então se a pessoa grava, geralmente criadores de conteúdo, né? Ele grava um vídeo e fala, entre na desenvolvedor.io, compre o curso dele com esse código de afiliados. Uhum. E aí, uma parte dessa renda vai para a pessoa, né? Que é para o afiliado, e a outra parte entra como desconto para a pessoa que está comprando. E o legal é porque na nossa plataforma, quem controla o quanto que ele vai receber e o quanto que ele vai dar desconto é o próprio afiliado. Uhum. Ele tem ali uma plataforma que ele vai controlar tudo isso. Ele, vamos supondo que que o afiliado tenha 30% de desconto. E aí ele distribui como ele quer. Ele pode ficar com 20% da receita, dar 10% de desconto, sempre na margem dos 30%, ou o inverso. Sim. Ele dá 25% de desconto e fica com 5%, ou 5% para ele, 25% de desconto, enfim, Sim. ou 25% e 5% de desconto. Mas isso vai depender de como ele quer trabalhar essa estratégia. E é bem diferente do mercado, porque geralmente o mercado te dá um código ali fixo, você ganha 1%, 2%. E eu acho que isso é muito legal para quem está criando conteúdo e pode ter um belo de um retorno em cima da nossa plataforma. Sim. Bom, a plataforma de afiliados, ela foi feita pensando na pessoa que será o afiliado mesmo, né? Sim. Então, essa pessoa que vai ser a principal beneficiária. Mas não podemos deixar de falar que, independente disso, quem for cliente desse afiliado vai conseguir comprar com desconto, né? Que não é um valor que está na plataforma se a pessoa entrar sem afiliado nenhum, né? Exato, Isso que é interessante. Obviamente, né, que se for um afiliado que tem um grande público e quiser, por exemplo, ter uma segunda fonte de renda ganhando mais na escala desse público, né? Coloca um super desconto ali. Exato. Aí fica, talvez, obviamente, né? Com uma porcentagem menor, né? Você oferece mais desconto, você fica com uma porcentagem menor, mas você ganha na escala. Sim. Ou o inverso, você vai pinçar. Sim. Vou ficar com muito, mas vou dar um desconto pequeno, porque eu sei que o cara vai comprar. E esse que é legal, né? Porque é a possibilidade da pessoa fazer isso. E eu nunca vi um programa de afiliados como a gente pensou, pra ser bem sincero. Esse é bem diferente. E a pessoa que for afiliada, ela vai ter um painel, certo? Aí vai ter todo um controle. Tem um painel, aí a pessoa vai acompanhar, porque se o afiliado parcela, a gente mostra quantas vezes foi... A gente não mostra quem é o afiliado, tá, gente? LGPD. Então a gente tomou esse cuidado, mas a gente fala, o João, dá um nome fictício pra ele, fez a compra e parcelou em 12 vezes. E aí ele vai conseguindo acompanhar a evolução, gráficos, tem todo um back-office bem legal. Sim.
Mas acho que nem era fictício, não. Era o primeiro nome só, não era? É o primeiro nome. É. É que eu dei fictício ao João. Ah, tá, entendi. O Zezinho, né? É, o Zezinho. Ok. Então, e a parte que foi... Inclusive, quando você vai me mostrando, eu lembro, né, que... Beleza, sei lá, eu já vendi R$1.000, né? Eu quero sacar. É como se fosse uma conta corrente. Você vai lá, saca, né? Exato, saca, você, enfim. Informa a conta, recebe o pagamento, recebe o comprovante. Tem um extrato ali, nota fiscal, tudo mais. Legal. Bem legal. Mostra a carteira do cara. Sim. Então, mais um recado aí, né, pessoal? Se você é uma pessoa que tem uma certa influência ou quer ser uma pessoa com influência, já pode começar, inclusive, sugerindo, né, para o seu público os nossos treinamentos como afiliado e transformar essa atividade numa segunda fonte de renda, enfim, numa renda extra, né? Exato. Obviamente que se você preencheu o formulário lá de cadastro de afiliado com o Zezinho da esquina, enfim, né, a gente não vai te aprovar, tá? Então você tem que ser uma pessoa, né, que a gente possa avaliar quem você é, o que você faz, até mesmo porque a gente tá selecionando os filiados a dedo, né? Não é Sim. qualquer um que chega que primeiro vai entrar como piloto, a gente vai testando pra depois ir expandindo. Acho que essa é a ideia de qualquer feature, né? Sim. Legal. E, enfim, se a gente começar a colocar, né, várias novidades na conta, 2022 foi um ano de bastante mudanças, enfim, preparações até para um 2023 mais forte, né? Acho que a outra grande mudança na plataforma foi a parte de logins, né? Que veio aqui mais agora no final, verdade. que a gente adicionou segundo fator, passwordless, que eu acho que é só eu e você usa por enquanto. Eu já pesquisei na base. Então, pessoal, saibam aí, tem uma funcionalidade que se você tiver uma security key, o Windows que é integrado com o Windows Hello, a pessoa insere lá, entra na plataforma, se cadastra, basta você digitar seu e-mail e a própria plataforma já identifica que você digitou o e-mail, que tem uma security key, e aí só pede para você confirmar a sua identidade com o dedinho no seu token. Sim. Além de ser possível agora fazer um cadastro com esse dispositivo, que é o FIDO, né? FIDO 2? FIDO 2, exatamente. Ainda existe a habilitação de two-factor. Sim. E quando você habilita o two-factor, automaticamente são gerados alguns códigos backup de segurança, Exato. né? Que nem em todas as outras plataformas, né? Que você não pode deixar de salvar esses dados, né? Porque a gente já teve problema do pessoal cadastrando e não salvando, e aí logo em seguida, no segundo login, já não consegue mais logar. Porque assim, você tem que fazer pelo menos uma dessas duas coisas. Ou cadastrar o gerador de código no seu aplicativo, né? De gerador ali, cadastrar o desenvolvedor aí no seu gerador de código e baixar os códigos reserva. Um dos dois você tem que fazer, senão você não loga mais, né? É isso aí. Então, quando o pessoal ativa o two-factor, já tem, né, todo esse suporte. O que eu achei legal, né? Porque, por exemplo, apesar de existir aquele aplicativo da Microsoft, né, de autenticação, né? Authenticator, né? O Authenticator da Microsoft, eu não gosto dele, né? Apesar de ser obrigado a usar por causa do Azure. Mas é obrigado? A minha conta eu ativei o MFA lá. É que no meu Azure eu uso o FIDO 2 também. Ah, tá, entendi. No meu eu uso e... Então eu sou obrigado a usar, mas eu gosto mais do Google, né? Por que do Google? Não sei, eu gosto mais do aplicativo do Google. Ok, é porque eu nunca usei nem o Microsoft Authenticator, nem o do Google. Eu sempre uso o OnePassword. Ah, o OnePassword também tem, né? Ele tem integrado ali, então já facilita a minha vida. O do Google, simplão, assim, né? Mas, não sei, pra mim funciona melhor. E é legal porque, assim, hoje você vai logar, vai na sua conta da desenvolvedora.io, de um browser novo, enfim, né? Ó, código, né? Você abre sua app, enfim, é uma coisa segura, né? Tipo, sim. Sei lá, é uma questão que, falando de segurança, as plataformas, acho que um dia, talvez, elas todas venham a implementar alguma coisa assim, né? Não sei. Sim, eu acho que o two-factor, hoje, nem tanto, mas eu acho que o que vai pegar mesmo é esse fluxo passwordless. Porque ele é muito, muito fácil, assim, ele é, pro usuário, pra a experiência do usuário, ele é muito legal. Então, eu acho que a experiência do usuário, em algum momento, vai falar mais alto, porque... Apesar de ser uma tecnologia que já existe há algum tempo, ela ainda é meio underground, não é todo mundo. Tanto é que a Microsoft, o Google, adicionou o suporte há pouco tempo. Sim.
Então eu acho que cada vez mais a gente vai migrando para um mundo Sim. e o usuário vai obrigar a ter esse tipo de fluxo. Eu sei que até o próprio GitHub faz o quê? Um ano e alguma coisinha que tem esse tipo de login, né? Eu sei porque eu me considero uma pessoa preguiçosa, né? E eu gosto de fazer login com a digital só, né? Porque nem em casa eu tenho um teclado com leitor digital, né? E aqui no notebook eu tenho o leitor no notebook, né? Então apareceu o login lá, só que eu encosto o dedo. Falei, não quero mais saber, né? Cara, uma história legal foi no evento do Dev Store. A gente lançou esse ano o Dev Store, né? Ah, é verdade, ó. Mais uma novidade. Mais uma novidade. No dia do lançamento do Dev Store, por algum motivo, eu me desloguei do GitHub. Putz. E eu não sei por que motivo eu desloguei do GitHub. Eu simplesmente fui lá, algum teste, eu apaguei os cookies, porque eu tava testando... eu apaguei os cookies do browser, todos os sites, porque eu estava testando o Dev Store, tava com algum problema. E aí, no dia do lançamento, eu perdi acesso ao GitHub. Eu tive que usar a sua conta, lembra? Aí eu vi os commits chegando lá, o e-mail, né? Os comentários, você falou, não foi eu que escrevi. Mas o que eu tô falando aqui? No entanto que até pouco tempo atrás, né, foi resquício, né, de uma conta, quando você usa a minha conta, foi você que fez esse comentário aqui. Né? Então, pra você ver, né? Ainda mais com o GitHub, não tem brincadeira. Você perdeu, né? E foi assim, os meus códigos estavam errados. Eu acho que por conta do horário do computador. Tava no GitHub que, sei lá, eu tava... Eu não sei muito bem, mas parecia assim. O GitHub pedia pra mim gerar um código, só que esse código ele tava esperando que fosse gerado a meio-dia, lá nos Estados Unidos. Só que no meu computador gerava às 9 da manhã, por conta que era o horário brasileiro. E eu acho que essa diferença eu não conseguia mais inserir nada, deu tudo errado. E aí eu tive que pedir pro GitHub desativar o meu MFA. Interessante, eu não sabia que eles usavam uma espécie de OTP. Eu achava que era só código mesmo. Então, eu fiz alguma cagada. Usuário. O meu OTP também não funciona. Ou aquele One Time Password. Não, é que tem o One Time Password, que ele gera na hora, e tem aqueles códigos de acesso, que você só usa uma vez também. Então... em algum momento, eu devo ter gerado de novo. Sim. E não salvei. Salvou o velho e não guardou o novo. Exatamente. Então, eu ajudei também o GitHub a dar problema. Não, e assim, não tem o que fazer. Segurança. Se você for ficar abrindo brecha, não põe, né? A sorte é que o GitHub foi camarada. Ele faz um monte de questionamentos. E aí, ele certifica, ele desativa o MFA. E fala, acessa agora só com essa senha. Então, como eu tinha minha senha, eu consegui acessar. Boa. Imagina perder acesso ao GitHub. É quase um histórico profissional ali, sim. né? Parar pra pensar, eu tenho o quê? Eu tenho 8, 9 anos de GitHub. Perder 8, 9 anos de histórico. Não, é uma coisa que não dá pra aceitar, não. Bom, pessoal, então vocês já estão tendo uma ideia, assim, né, do que é... Um alarme aqui. Do que é... essa questão da segurança que a gente implementou, né? E até mesmo também do que não fazer, né? E o fato da gente ter implementado essa segurança também tem a ver com o que vem pro futuro. Sim. Porque daí o usuário não vai querer perder o acesso e vai querer garantir a segurança da conta dele. Exatamente. Então, até porque, assim, a pessoa pode perguntar, mas qual que é o perigo de alguém invadir minha conta do desenvolvedor IO, né? Vai fazer meus cursos, né? Os certificados, né? Sim. Não, lógico, tem alguns riscos relacionados, mas inclusive é uma coisa que a gente ainda não contou, né? A gente está planejando oferecer mais do que já tem hoje, né? Então haverá no futuro, no nosso planejamento, vai ter mais features voltadas ao nosso aluno, como, por exemplo, um mini currículo para a pessoa, porque a gente entende hoje que o nosso aluno, ainda mais com essa... Eu não quero comer, como que é? Avançar muito no que você ainda não falou. Tá. Que é a stack para iniciante. Mas Sim. Enfim, tô dando uma entrada nessa, porque quando você tá entrando no mercado, você tem que fazer um currículo. Todo mundo quer fazer um currículo bonito, a gente entende isso. E aí a gente quer oferecer isso pro aluno. Então, assim, de você que tá iniciando, que está na nossa plataforma, você vai querer garantir a segurança da sua plataforma para ninguém alterar ou apagar ou modificar, dar um deface na sua página, porque essa é uma informação que você vai compartilhar com as empresas. Sim. Então é a sua assinatura, é aquilo que você é, né? Então, enfim.
a segurança é importante pra gente. Imagina que legal, né? Pro aluno. Sei lá, desenvolvedor.io / Bruno, né? Exato. Hoje o pessoal costuma assim, usar bastante o LinkedIn para isso, né? Só que o LinkedIn, apesar dele ter o espaço ali para você colocar certificados, enfim, é alguma coisa assim um pouco mais limitada nesse sentido de educação, né? Sim. A pessoa utilizando, por exemplo, 3 links, vamos supor assim, LinkedIn, GitHub e desenvolvedor.io. Ela vai conseguir expressar bastante, no caso, sobre o perfil profissional, histórico de empresas, LinkedIn, né? O exemplo que eu dou, eu entendo, LinkedIn, a gente não tem a pretensão de substituir o LinkedIn. Não. Mas a questão é, por exemplo, por que a gente faz um site pessoal? Por que um desenvolvedor pleno, sênior, vai lá e faz o site dele? Por mais que ele tenha o LinkedIn, por que ele vai lá e acessa aquele site zet.com, que é um site americano em que você monta todo o seu currículo e tem vários formatos bonitos, assim, é visivelmente agradável, porque o nosso objetivo é esse currículo tradicional que a gente fazia em Word, só que com uma carinha ali que ele vai escolher vários elementos para representar. Sim, mas falando assim de uma pessoa que é nosso assinante, por exemplo, né, que sei lá, fez todos os nossos cursos, ou quase todos, né? É bem legal para ele ter esse currículo online pela plataforma, porque ali a pessoa que for avaliar ele, além de ver os cursos que ele realizou, né, vai ver detalhes de que curso que é esse, né? Essa pessoa ela vai... As competências que traz cada curso, né? Sim, exatamente. E além de as próprias informações que nós vamos ter ali disponíveis para o aluno preencher e ele montar o portfólio dele ali, né? Sim. Então, por isso que eu gosto de enxergar dessa forma, assim. O LinkedIn, então, para contar um histórico profissional, o GitHub para o portfólio, né? E, cara, é currículo de dev para dev. Eu sou um dev, eu sei o que um dev gosta. Sim. E eu tenho, sabe, quando o cara, eu tenho um currículo online que um cara fez tipo um joguinho do Mario. Então você vai apertando, vai pra frente. Cara, o LinkedIn não oferece isso, mas pra dev aquele joguinho do Mario era incrível. Sim. Então a gente entende esse tipo de como que o dev quer se apresentar. E a gente quer oferecer isso pra essa pessoa poder mostrar numa empresa, né? Sim. Além de tudo isso, esse perfil, se bem construído, quanto melhor preenchido, né, melhor para a pessoa, porque nós vamos fazer algumas parcerias, né, com empresas não só de recrutamento, como também entre outras oportunidades, né, que podem surgir. E se essa pessoa, por exemplo, marcar lá que ela está à procura, né, a gente já consegue fazer essa junção, né, de perfil, né. Então, para a plataforma eu acho interessante e para a pessoa que usa também, né? Sim. Acho que falando assim na questão do panorama, a gente falou de tudo, né? Contando a história ali, né, de 2022, né? Sim. Porque eu quero contar agora as novidades, né? A gente deu uma adentrada ali nas novidades, mas segurou, agora vamos lá. Bom, tem uma novidade bem legal, que inclusive, para quem já assistiu a algum episódio desse podcast, porém no YouTube, né? No YouTube é o único que tem o vídeo, né? Pôde notar que a gente tá num estúdio, né? Que tem toda a estrutura de um podcast, assim como todos os podcasts que existem, né? Desses famosinhos, né? Mesa, microfone, televisão, não sei o quê, né? E aí o pessoal fica curioso. Muita gente acha que acontece na minha casa. Né? Muita gente fala, mas você montou na sua casa. Não, na minha casa não, pô. A gente tem um estúdio, né? Mas pra que você tem um estúdio? Pra isso, né? Pra ter esse espaço, né? Os cursos eram gravados aqui, né? Sim. E aqui, pelo menos, assim, se você estiver assistindo, né, pelo vídeo, você vai ver que aqui é um estúdio, uma sala, mas lá fora tem estação de trabalho, tem uma entrada, enfim, tem um sofazinho, essas coisas. Além dessa parede aqui, existe vida. E é legal, porque muita gente não sabe, né, como que funciona, né? E eu tô falando disso por quê, né? Porque quando a gente montou esse estúdio aqui, isso foi em 2018, a plataforma foi lançada em 2019, mas obviamente antes já tinha, né, essa preparação do estúdio aqui. Eu pensei, olha, eu acho que
4 anos, né, vai dar pra aguentar. Mais ou menos o que eu pensei, né? E foi basicamente isso, né? Estamos no final de 2022 e a novidade é que a gente tá indo pra uma casa nova, né? Por isso que a gente falou que era o último podcast. O último podcast aqui. O último da temporada de 2022 e o último aqui. Então, vocês estão assistindo aqui este cenário, talvez fique bem parecido, né? Sim. Mas fisicamente, este aqui é o último neste local que nós estamos. Então a gente vai ter uma nova sede agora, contando um pouco da história, né? Aqui o nosso escritório / estúdio está localizado num prédio comercial, né? Ao total aqui a nossa área é uma área de um pouco menos de 60 metros quadrados, né? Onde a gente disponibilizou aqui a maior parte do espaço para o estúdio, estação de trabalho, enfim, tem a área do cafezinho ali, né? Ou seja, ficou pequeno, né? Depois que a gente montou o podcast, inclusive, que a gente percebeu que a gente tá no limite do espaço aqui, né? Acho que na hora de montar o podcast, a gente olhava antes, né? Falava, não, grandão, tem muito né? espaço. Quando monta, coloca as câmeras, coloca tudo, você fala, ih, tá pequeno. Tá no limite, assim, se fosse 10 centímetros a menos, já não ia dar pra filmar. 10 centímetros a menos, essa câmera aqui do meio já não pegava a televisão, tá vendo? Ela tá no limite pra pegar a parte de cima. E não só por isso, né? Por questão de estratégia, por questão de vizinho. Assim, eu tô num prédio comercial, ou seja, as pessoas fazem reforma a que hora? Fazem reforma à noite. Exatamente. Né? E de dia, se acontece alguma coisa também, a gente tá trabalhando com captura de áudio, né? De dia a gente tem um problema dos nossos vizinhos, porque às vezes eles estão em reunião, e aí pega na nossa captura de áudio, isso atrapalha bastante. E à noite, que é o mais tranquilo... Tem obra. É que eles são umas reuniões bem calorosas, né, dos nossos vizinhos aqui, né? Exato. Então acaba atrapalhando, não atrapalhando a gente, põe um fone de ouvido e trabalha tranquilo, né? O problema é na hora de produzir conteúdo, né? Então aqui nos atendeu enquanto pôde, e a novidade é essa, né? Nós estamos indo para uma casa nova, e quando eu falo casa, assim, pelo menos na descrição é prédio comercial, né? Mas eu chamo de mini porque não é um prédio, né? Não é um prédio de 14 andares, ainda chegaremos lá. Bom, eu costumo falar que é um prédiozinho comercial, né? 2 andares, que desses andares são 9 salas, mais área, assim, de coletiva, né? De recepção, refeitório, estacionamento, enfim, bastante espaço, né? Porque vem ao encontro do objetivo da empresa também. A gente tá passando por uma expansão, tá crescendo, novas estratégias, um espaço novo para acomodar tudo isso. Inclusive, eu acho que já tá na hora de falar. Essa novidade não preciso guardar as 7 chaves, né? Nós estamos passando por um processo de captação de fundos, de recursos, né? Onde empresas e pessoas físicas investem na nossa empresa. A gente está oferecendo 10% ao total de equity, né? Para, no geral, né? Não que uma pessoa vai chegar e comprar os 10%, né? Mas a gente está fazendo essa captação que, falando de startup, né? Seria a nossa primeira captação, certo? Tem um nome para isso, né? Rodada de Série A, né? Série A. É que para alguns, a rodada de Série A, ela já está por um processo um pouco mais avançado, né? A empresa ela já fez o seed, já recebeu algum dinheiro para depois fazer aquela rodadona, né? Entendi. Mas dá para considerar uma rodada de Série A também, né? Dependendo, né? Depende da forma que você enxerga. Ou seja, é a nossa primeira captação, mas para quem, assim, olha, né, para nós como empresa, vai captar para quê, né? Para crescer, né? Exatamente. Então, falando da captação... A captação serve para acelerar, literal. Porque o que você faz de estratégia para fazer em 5, quando você capta, você traz isso para 1, 2 anos. Isso, exatamente. Então a captação vai servir para isso, né? Pra gente receber, vamos assim, pessoas novas, que são os investidores, que vão trazer know-how, que vão trazer oportunidades, né? Que vão trazer pontos de vista diferentes.
e dinheiro, né? Então, é uma coisa muito legal, assim, pra nós que estamos passando por isso, né? Porque nós somos desenvolvedores, né? Era a minha próxima palavra. É. Somos desenvolvedores, então passar por isso é uma experiência interessante. Sim. A gente tá aqui com uma startup de educação que tá crescendo e a gente quer furar o processo orgânico de crescimento, né? Isso. Então, a gente quer fazer a coisa crescer muito mais rápido. O primeiro passo era o quê? A gente não vai crescer nesse estúdio aqui, né? Então, assim que o processo de captação foi confirmado, enfim, né? A gente foi buscar, então, essa nova sede. Acho que merece, inclusive, um vídeo depois, né? Sim, sim. Um welcome, né? Onde a gente vai ter... Olha só que legal. Eu tô pensando em 3 estúdios. Né? 2 estúdios para captura de cursos e um estúdio para podcast. Não apenas podcasts, né? Quando não for podcast, também pode ser utilizado para gravar um vídeo, fazer um tutorial, sim, enfim. Fazer uma live, né? Uhum. Mas tô pensando em 3 estúdios, né? Fora isso, vai ter espaço de monte, né? A gente já falamos isso no episódio do home office, né? Mas a gente é 100% home office, mas vamos deixar de ser 100%. Parcialmente, né? Uhum. Vamos, sei lá, 50% home office, né? A ideia é que alguns times fiquem fixo ali, né? Até porque é melhor, assim, pra todo mundo, né? E os devs, por exemplo, né? Continuam a vida de dev, né? Tanto faz onde tá, né? Deve ser como diria, joga comida embaixo do prato, do prato, ó. Joga o prato embaixo da porta e café pro cara e sai código. Exatamente. Obviamente, né, que nem você que vem de Londrina e tá aqui agora, a gente vai ter nossos momentos de reencontro, mas a ideia... O Eduardo só bota pressão em mim, né? Falando de Londrina, e aí? Olha lá. Não, mas é que você já tá acostumado, né? Você já vem aqui de, sei lá, 2020, sei lá. Uma vez por mês, atualmente. Uma vez por mês? E a ideia, eu não me nego que a ideia é vir cada vez mais e mais tempo. E não sei, eu acho que a vida, ela muda, né? Uhum. Se há 3 anos atrás eu achei que Londrina era uma boa opção, nada impede que daqui 3 anos não seja mais. Enfim, era algo que eu já conversava com a minha esposa, de que, cara, a gente trabalha, né? A gente não tem, assim, uma vida que eu sou aposentado, vivo de renda. Então, você tem que dançar o jogo. O jogo hoje, na época, era ficar em casa, mas já tinha ali uma ideia que isso, num futuro, poderia mudar. Sim. E é muito que eu vejo agora. Sei lá. Quem sabe daqui 2 anos eu não volte pra São Paulo. Minha esposa voltaria ontem, se dependesse dela. Jura? Juro pra Eu achei você. que era mais ela que queria ficar do que você. Não, é o inverso. É mesmo? A decisão de Londrina foi prioritariamente minha. Por todas aquelas questões que, enfim, pessoais. Sim. Que eu falo, família, educação de filho, blá, blá, blá. Assim, as coisas fazem sentido até o momento que não façam mais, né? Pronto. Exato. Você toma uma decisão, mas assim, eu sempre tive essa ciência que mais pra frente poderia mudar, mas eu não esperava que mudasse. A gente, naquele momento, eu nem trabalhava na desenvolvedora IO ainda. Sim, foi bem na transição, né? Foi bem no comecinho, foi bem quando eu tava já decidindo ficar em Londrina. Eu lembro que foi bem assim, tipo, as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas enfim, a nova sede, né, é uma coisa interessante. Quando eu aluguei aqui esse espaço, eu não falei, nossa, quanto espaço, pra que eu vou usar tudo isso? Não, aqui é pequeno, né? Mas eu falei, bom, aguenta 4 anos, eu acho, né? E agora a gente tá indo pra um lugar de quase ou de 300 metros quadrados, né? 300? Acho que você tá pensando num outro imóvel que eu tinha visto, que era bem maior. Entendi. Nessa etapa de escolha eu vi várias, né? Uhum. Mas, apesar de alguns maiores, engraçado que espaço é uma coisa assim, que layout é o que determina, né? O quanto útil um espaço é, né? Só contando aqui, né? Eu cheguei a ver um prédio comercial de 3 andares com 800 metros, 700, sei lá. Acho que foi esse que eu tava na cabeça. Isso. 800 metros quadrados, mas desses 800, sei lá, 300 era útil, sabe?
Era aquele que você falou que o cara colocava a sala em tudo quanto é canto? Isso. E um espaço perdido enorme no primeiro andar que não servia pra nada, né? Enfim, eu falo, mano, sabe quando você fala? Eu gostaria muito que fosse aqui, mas não vai dar. não tem sentido, né? Aí apareceu esse que a gente acabou fechando. Falei, ó, esse aqui faz sentido. Óbvio que precisa de umas mudanças de layout, derruba a parede, abre buraco, fecha janela, enfim, né? Uhum. Mas, por nossos ideais, assim, atendeu muito bem, né? E assim, é um imóvel, vai, de 300 metros quadrados, você fala, pô, pra quem tá saindo de 50 e tantos, né? É muita coisa. Você tem o que fazer com tudo isso? Não, né? Mas eu não tô mudando pra o ano que vem, eu tô mudando pra daqui, sei lá, 4, 5 5 anos, anos. pensar se ainda a gente consegue Mas ficar ali, sempre né? tem que mudar pra mais, né? Porque, cara, a pior coisa é a equipe crescer e você falar, vou colocar a gente aonde? Exatamente. Que a gente já teve essa conversa aqui. Aham. A primeira coisa que eu falei, inclusive, a gente falava, precisamos contratar mais pessoas, essas pessoas vão ter que vir pro escritório. Aí eu falei, mano, a gente só tem um banheiro. Como que você como que você traz uma menina pra trabalhar, Sim. um banheiro dividindo com masculino, sabe? Os caras porcão que caga no chão. Não, daí você fala, Eduardo, como que você conseguiu fazer isso de alugar um espaço com um banheiro? Na verdade, tinha dois e um eu derrubei. Inclusive, onde você está vendo aqui essa área aqui da TV, caso você esteja vendo, óbvio, né? Era onde era o banheiro, que eu derrubei. Então, enfim, uma coisa boa dessa nova sede, são 6 banheiros. Maravilha. E 6? Acho que 6 ou mais. Acho que um é banheiro também, mas não conta. Deve ser 7, não sei. Enfim, né? É um lugar que, assim, vai ter tudo isso de gente pra ocupar tudo isso de espaço? Não. Mas quem sabe 2025. Não 25, não. 25, 23, 24, 25, 26, enfim, né? A gente nunca sabe onde vai parar, mas a gente tem que estar preparado, né, pra crescimento, ainda Sabemos mais onde a gente vai agora. parar. A gente sabe o que Quer. quer, né? Planejamos pra estar lá. Obviamente. A gente tem, inclusive, um plano completo, com tudo, inclusive números, né? Aham. Para 5 anos, né? E, obviamente, a gente tá trabalhando para esse plano acontecer. E se acontecer, daqui a 5 anos a gente vai ter que buscar um outro lugar. Maravilha. Então, a ideia é essa, né? Enfim, a nova sede vai ser um lugar legal, porque a gente vai ter possibilidade de criar mais conteúdo por 2 motivos. Por ter mais espaço, mais estúdios simultâneos e por não ter vizinho fazendo obra à noite. E fazendo barulho. E fazendo barulho durante o dia. Isso vai nos possibilitar, uma coisa que eu deixei até anotado aqui pra falar, né? A criar novos conteúdos. Aí, quem tá escutando a gente fala, o Eduardo vai lançar curso novo, né? O Bruno vai lançar curso novo. Sim, né? Também. Mas não é só isso, né? Aham. Quando eu falo do novo estúdio, por exemplo, né? Obviamente que eu acredito que não vai ser exatamente desse jeito. Mas por mim, a minha ideia é que aquilo fosse uma fábrica de conteúdo 24 horas por dia, né? Entra um, sai outro no estúdio, né? Tudo bem que vai ter semana que pode ser assim, mas não é uma constante, né? Mas assim, é o que eu enxergo desse lugar, sabe? Uhum. Ter mais de um estúdio, ter um volume de pessoas entrando, né, para gravar conteúdo, né? Uma agenda ali de criação, né, de novos conteúdos. Pra quê? Pra lançar curso pra caramba, né? Tudo que a gente não lançou nesses últimos 4 anos de plataforma, 3, né? Que a gente. 19 ainda, né? A gente começou em 19. Esses 3 anos de plataforma, né? Lançar num ritmo muito acelerado, até porque a gente vai ter tudo disponível para que isso aconteça, né? Vai ter toda a infraestrutura necessária, o know-how, e vai possibilitar também novos instrutores, novas pessoas. Sim. Dentro desse nosso plano, né? Inclusive que casa com a ideia da rodada de investimento, enfim, né? É a contratação de instrutores fixos, né? Uhum. E também a de instrutores não fixos, que seria convidados, né? Então, o que a gente pode prometer? Que assim, eu vou prometer só o que eu tenho na manga hoje, né? Estamos aí fechando 2022 com um curso de microserviço, né? O Bruno tá entregando o curso de Kubernetes. Falei. Tá vindo o primeiro de Kubernetes? Isso.
E logo em seguida tá vindo um de EKS e outro de AKS, porque são... Tá ali, mas não tá, né? Uhum. Vai cada um pra um canto, mas serão 3 ao Sim. total trabalhando com Kubernetes, tanto local quanto nas nuvens. Então a pessoa, o aluno, né, ele vai entender com esse primeiro curso o fundamento, né, do Kubernetes. O primeiro curso não digo nem fundamento, ele vai interagir com o cluster e tudo que envolve o ecossistema de Kubernetes. Uhum. Mas quando a gente vai para a nuvem, para o EKS e para o AKS, Sim. nós temos outros elementos que influenciam o Kubernetes, mas não é diretamente nele. É que daí já é um produto, né? Já é um produto. Você tem que entender como o produto funciona, quando o que você faz para que influenciar esse produto se comportar de maneira X ou maneira Y. Uhum. E é bem diferente, assim, as características da nuvem para você subir um Kubernetes para produção. Então, por isso que a gente vai ter um focado para AKS, que é o Azure, e outro focado para AWS. Legal. Entre muitas outras coisas que vão vir, né? Ligado, inclusive, à ideia do Kubernetes, né? Que é a parte de DevOps como um todo, né? Então, a gente está falando da cultura DevOps, a gente vai falar de CI/CD, Terraform, né? IAC... enfim, esse ecossistema de DevOps está nascendo agora em 2022 e continuando em 2023. O legal é que... GitHub Action. Isso. Muita gente pergunta, pra mim pelo menos, né? Eduardo, o que você ensina aí nos seus cursos de arquitetura, de ASP.NET? Você aplica na vida real, né? Não é assim a pergunta. A pergunta é, tudo que eu aplico na vida real eu transformo em curso. Exato. Né? é o contrário, né? Uhum. E isso tem a ver com o que eu tô falando agora, né? Por exemplo, a gente já tá com um know-how de, se não é um ano, é quase um ano de estar na nuvem com Kubernetes, com DevOps, Terraforms e toda a parafernália do GitHub, Actions, enfim, A gente fez uma live, né, falando, Sim. Hoje, se acontecer algum desastre e a gente, sei lá, perdeu a conta do Azure, criou uma conta nova, cara, em 5 minutos a gente tá no ar de novo, com o DNS configurado tudo via Terraform, com a aplicação no ar, a secrets configurada completamente via Terraform. Até o Kubernetes é configurado via Terraform. Uhum. É a criação, é como se fosse... e que a luz seja feita, né? Caiu, sem problema. Terraform apply, vai tomar um café, volta, tamo no ar. E por que eu chamei esse assunto, né? Porque é uma coisa que a gente já tem, no mínimo, um ano ali, né? De experiência, de campo ali, de estar entregando em produção a nossa plataforma, né? E resolveu transformar isso em curso porque precisa, porque isso aí é o que tem que ser feito na maioria dos lugares ali, né? Que tá trabalhando com aplicações escaláveis, né? A gente entende pelo menos dessa forma, né? Com certeza. Acho que aí a gente vai acabar trazendo um papo meio DevOps, mas é isso que a cultura prega. Então, se você trabalha com microserviços, se você trabalha num ambiente hoje na cloud, muito provavelmente essa cultura DevOps tem que estar embutida em você. Testes, subidas automáticas para produção, rollbacks rápidos, aí você vai trabalhar com Kubernetes, Helm, Terraform, IAC, né? Como um todo. É muita coisa. Obviamente que isso vai chamar também cursos de nuvem para outros serviços, né? Oferecidos pelas 2, 3 plataformas, né, do mercado, né? A gente tá falando de GKE, Azure e AWS, né? O Google, ele sempre fica um pouco assim, né? Vai ter Google? Nesse momento vai ter AWS e Azure, com certeza. Sim. E você falando isso me dá a entender várias coisas, assim, que tem a ver com alguma estratégia que eu vou contar aqui também, né? Assim, desde sempre, desde o lançamento da plataforma, nós somos reconhecidos também como uma plataforma para pessoas de mercado, né? Pessoal que já está no nível pleno, sênior, enfim, né? Dificilmente alguém indicaria a gente para um júnior, né? Sim. Até porque nós nascemos já com essa ideia de atender necessidades do mercado, já pensando em fornecer para esse público. Só que, como tudo, né, muda, a plataforma está crescendo. A gente vai continuar, inclusive, com esses temas aí, né, de cursos para esse público que já está no nível não só de sênior, como de arquiteto, né, enfim, né.
Mas também resolvemos voltar atrás e mirar num público muito mais carente, né? O objetivo da plataforma a gente sempre teve isso em mente, apesar de não ter trabalhado nesses 4 anos e ter começado agora. Uhum. Enfim. E aí a gente mira, assim, pegar na mão dessa pessoa que está chegando no mercado, falar, olha, tá aqui, Hello World. Traz ela, capacita ela para ser um programador e depois traz ela para um alto nível também. Então Sim. a gente vai pegar daqui de baixo e levar lá para cima. Uhum. É uma coisa que sempre me doeu quando chegava um possível aluno, né? Falava, cara, me indicaram muito bem vocês, falaram muito bem dos cursos, só que eu não programo em C#, eu não sei programar em C#. Você tem que indicar o concorrente, né? Não, pior que eu nem chegava nesse ponto. Eu falava, olha, você precisa desses pré-requisitos aqui pra poder fazer o curso, tá? Uhum. Se vira aí. Mas me doía, né? E não só isso, assim, acho que a coisa mais legal que eu vou ter o maior orgulho de falar, assim, daqui a algum tempo, né? Vai ser, cara, você não sabe fazer um Hello World, um if, não se preocupa. Eu vou pegar na tua mão, vou te ensinar a escrever a sua primeira linha de código, a sua segunda, o seu primeiro programa. Você vai entender de lógica, você vai aprender a programar, você vai escolher a sua linguagem. E juntos a gente vai chegar até num nível que você pode se considerar sênior, né? Você vai chegar do zero e eu vou te levar até onde o mercado vai sair no tapa para te contratar, né? Essa que é agora a nossa ideia, né? Só que não é em 6 meses. Não é tão rápido assim, né? Não vamos fazer promessas... Ganhe 5 mil em 6 meses. Promessas que só servem para vender, não serve para outra coisa, né? Mas essa pessoa que escolher a gente como plataforma, ela vai, agora não, mas daqui a algum tempo, poder entrar só sabendo ligar o computador, né? E chegar em algum lugar onde empresas, obviamente nesse meio tempo ela vai passar, né? Ela por vai ter vários que passar. estágios, né? O fato de você ter acesso ao conteúdo não te torna um sênior. O que vai te Sim. tornar um sênior é colocar esse conteúdo em prática e ir reforçando, claro, com Sim. o conteúdo da plataforma. E a ideia é que essa pessoa tenha nós como uma espécie até mesmo de Netflix, né? Essa pessoa, ela tá hoje no nível júnior, fala, beleza, me estabeleci em júnior, quero mais. Vou continuar agora na trilha do desenvolvedor I/O para chegar no nível X, né? Enquanto que a gente vai ter todo esse suporte de paths, de learning paths, né? E enquanto a pessoa quiser, vai ter conteúdo para levar ela para vários lugares. Ou não, de repente a pessoa, ela é daquela que fala, eu quero aprender a programar. Não que eu vá ser uma pessoa programadora, né? Às vezes, geralmente, uma pessoa que trabalha com dados, ela não sabe arquitetar um sistema e nem precisa. Sim. Mas ela tem que saber o básico ali de Python, por exemplo. Sim. Qualquer motivo, tem que automatizar uma planilha Excel. Quero aprender a programar. Exato. Não se preocupa, você vai aprender a programar. Vem com a gente, né? Então é uma coisa que a gente já estabeleceu e é uma coisa que eu não vejo a hora de poder falar, né? Assim, fala, vem aqui que você vai aprender, né? A gente vai trabalhar para isso. E ao mesmo tempo, a gente sempre foi, não só a gente como desenvolvedor, a gente como Eduardo, como Bruno, enfim, né? Somos reconhecidos como caras Microsoft, né? Uhum. E a gente gosta disso, mas a gente quer quebrar um pouco dessa bolha. Paradigma, dessa bolha, né? Desse paradigma, né? Sim. De Microsoft fanboy. No entanto que assim, das stacks mais maravilhosas que existem no mercado, com certeza a .NET é uma delas. Mas existem outras, inclusive... É a mais legal do mercado. Assim, depende de quem fala, né? Pra mim com certeza. Uhum. Não existe uma outra melhor. Mas, falando de mercado, até mesmo de popularidade, existem outras mais populares. E a gente falou, por que ficar apenas... Nem sempre o popular é o mais legal. Não, obviamente. Tem muitos exemplos que eu não quero falar agora. Exatamente. Mas a gente pensa muito também em habilitar pessoas para o mercado, né? E numa conversa, enfim, das imensas conversas que a gente já teve, vamos falar, vamos fazer o seguinte, vamos criar 2/3 stacks. 2 é certeza, né? Uhum. Uma delas, obviamente, é a Microsoft. A outra, não tem como não ser Node, né?
E fala-se muito agora em Python, né? Em Python. Então, pensando assim em habilitar pessoas para o mercado, a gente vai trabalhar Nessas 3 nessas linhas. stacks. Então, prepare-se. Você que quer aprender, ou você que de repente... Eu realmente aconselho que a pessoa que saiba .NET também saiba Node, né? Não tem por que não saber, né? E a pessoa ela vai poder resolver esses problemas todos com a gente daqui a algum tempo, né? Porque é engraçado, ó, por exemplo, você pode pedir qualquer tipo de API pra gente que a gente entrega, né? Mas pede em Node. Fala, pô, tudo bem, a gente até entende, né? Mas fala, pô, por que eu não sei Node? Eu deveria saber Node, né? Pelo menos entregar uma API, né? E é uma coisa que às vezes as pessoas não vão atrás e às vezes quando vão, fala, pô, mas onde que eu vou aprender isso, né? E assim, toda vez que você aprende outra linguagem, quando você aprende Python, por exemplo, o curso de criptografia, ele é mais Python do que .NET. Sim. Então, quando você aprende uma outra linguagem, você vai aprender recursos dela que você fala, nossa, pô, seria muito legal se o .NET tivesse isso. A mesma coisa do Node. Quando você aprende Node, você aprende o estilo de Node, você fala, poxa, por que o .NET não é assim? Por que o .NET é muito verboso? E aí, hoje, um exemplo disso é o Minimum API, que é um console sem main nem nada que você já sai programando ali. E isso é algo claramente que era do Node. Sim. Mas é aquela questão, né? Beleza, .NET eu aprendo na desenvolvedora I/O e o resto eu aprendo fora. É uma coisa que existe hoje, né? A gente quer mudar isso. Só que aí a pessoa vai pensar, pô, mas eu vou aprender Node com quem? Com a gente? Cara que sabe Node, né? E que vai ensinar Node. Por exemplo, assim, existe o Joãozinho do Node, o Joãozinho do Python, e existe o Joãozinho desenvolvedor I/O, né? Sim. O cara que vai aprender Node, ele vai aprender Node da mesma forma que a gente ensina .NET. Ele não vai aprender a fazer JWT de qualquer jeito, cheio de inseguranças. A galera do Node e o JWT é um negócio que me dá vontade de dar cotovelada. Tratamento de erro, modelagem de negócios, né, de entidades. Não, ele vai aprender a fazer a coisa da mesma forma que a gente ensina .NET. É uma das mazelas do Node, né? Quando a gente fala de Node, na minha visão hoje, uma das mazelas é os códigos não têm a mesma organização que a gente vê, por exemplo, nos projetos de .NET. Bem que a linguagem permite muito mais, né? Sim. Mas dá pra fazer, né? Exato. Eu acho que o .NET ela tem uma visão mais centralizada de te guiar para uma arquitetura X ou Y, porque os modelos te entregam isso e o Node não, tá aqui. E aí quem cria é a comunidade. E isso tem os seus benefícios, óbvio, a gente sabe que tem, mas também tem os seus malefícios. Sim. E eu acho que esse é um ponto que a gente vai trabalhar aqui, de falar, peraí, não é só pegar ali e criar uma API em 3 linhas. Como eu vou estruturar? Como que o mercado trabalha? Que essa é a nossa visão aqui. Como que o mercado trabalha? Porque o mercado, ele tá olhando a longo prazo, ele não tá olhando para ontem só. Sim. E aí é onde que entra a dor do Node. Os desenvolvedores Node, eles nem sempre têm essa visão de longo prazo. Talvez devido à forma com que a comunidade cresceu, né? Sim. E não é só aonde você aprende .NET ou Node. De que forma? Por exemplo, imagina que o McDonald's, a partir de agora, ele começa a servir macarrão. Só que assim, é um macarrão com qualidade do Big Mac. Comparando o Big Mac com um hambúrguer artesanal, por exemplo, né? Você compraria macarrão no McDonald's? Só se fosse de madrugada e você tivesse bêbado, talvez. Ultimamente, pra comprar Big Mac é assim, de madrugada e bêbado. Então, porque uma coisa é você oferecer um produto, um conteúdo. Outra coisa é da forma que você oferece, né? Nós vamos oferecer os conteúdos da Nova Trilha da mesma forma que a gente oferece .NET, né? Sim. Com a mesma preocupação em negócios, em arquitetura, em modelagem, em padrões, etc, etc. Coisa que a gente sente que no mercado nós somos reconhecidos exatamente por isso, né? E a gente quer levar isso também para uma comunidade que talvez vá se beneficiar muito mais, porque hoje em dia, falando assim de Node, enfim, né? A coisa é muito mais bagunçada, né? Isso é. Então. É uma coisa, então, que a gente resolveu fazer e vai ser feito, e pronto. Estamos chegando aí, galera do Node.
Agora sim, beleza, né? A gente falou que ia contar algumas novidades, né? Não é algumas, né? São muitas, né? Até então. E tem mais, tá? Algumas novidades, assim, eu vou comentar assim, meio que por cima, vamos dizer assim. Uma porque estrategicamente não é ideal falar 100%, e algumas porque a gente ainda tá definindo, né? Uhum. Que nem teremos novos planos, né? Sim. O que é o plano? A gente tem hoje o plano Premium, certo? Que é uma forma da pessoa ser o nosso assinante para ter acesso a todo o conteúdo. Mas é que nem você tem algumas outras, não só plataforma de ensino, plataformas em geral, né? Que você tem lá 3 opções, né? É a mais baratinha, a mediana e a mais cara, né? Uhum. Cada uma oferece uma coisa a mais, né? Oferece um pacotes diferentes, né? Isso. De serviços. Serviços, de benefícios, né? Exato. E a gente vai por esse caminho também. A gente vai manter o plano Premium, só que o plano Premium que é hoje não vai ser o plano Premium que é hoje, né? Ele vai ser uma coisa melhor, né? A gente Isso. vai oferecer um plano intermediário, ele ainda vai ganhar um nome, enfim. E ainda vai ter um plano de entrada, né? Porque a gente tá querendo ensinar para quem tá chegando, e a gente entende que as coisas que quem tá chegando precisa é completamente diferente de quem já está. Então a gente quer dar mais acesso, dar mais facilidade para as pessoas poderem ter um conteúdo de qualidade com a qualidade que a gente entrega. Sim. Se a pessoa ela não estiver contando moedinhas, né, e falar, eu quero economizar muito, não, eu vou assinar o plano mais completo da desenvolvedora IO. O que ela vai ganhar diferente do que ela já ganha hoje, né? Várias coisas, né? A gente tá planejando aí brindes exclusivos, né? Posso falar? Pode. Brindes, os brindes exclusivos, conteúdos exclusivos, o evento que nós vamos fazer, que a gente ainda não contou, então essa pessoa terá não só um desconto no evento, como um acesso antecipado para garantir o ingresso nesse evento. Uhum. Então você tá falando aí, ó, da pessoa receber em casa, assim, a partir do momento que ela fez a assinatura, um pacotinho de coisas bem interessantes aí, que são os brindes, né? E um dos brindes é aquela história que a gente quer fazer. Sim. Conto. Conta que eu vou contar uma história engraçada logo em seguida. Tá. Do logo, que dá acesso ao profile. Tá bom. Mas só lembrando, é uma coisa que a gente ainda quer fazer. Não sei se vai ser possível. Tem a né? questão da viabilidade técnica que não depende de nós, depende das empresas. Mas assim. E se por acaso você que estiver escutando tiver a solução, nos ligue. Nos contate. Tá bom, então vou contar. Eu tava assim, será que eu conto? Não conto? A nossa camiseta, ela terá uma edição especial por ano. E ela vai ter um QR Code. E esse QR Code, quando você bater ali o celular, é o QR Code seu. Então vai vir ali a sua camiseta, desenvolvedora IO. A camiseta tem um modelo ali de 2023. E o QR Code, quando bater, vai bater lá no desenvolvedora IO /Eduardo Pires. Então a pessoa vai conseguir acessar o seu profile através da sua camiseta. E não é só isso. Não é só isso. Quando você for no evento, basta você levar a sua camiseta que você já vai ter o acesso ali ao evento só com a camiseta. Mas que evento? O evento da desenvolvedora IO. Exatamente. Que é uma outra novidade, tá? Esse evento, hoje, num cenário pós-recuperação, né, de todo o caos que teve aí no mundo, né, em 2020, 2021, 2022, enfim, a gente finalmente resolveu retomar os eventos legais. Porque os eventos chatos a gente já tá de saco cheio, né? Que é os eventos online. Evento online, o modelinho a gente já sabe. Meu. A parte mais legal do evento é o network. É o você chegar num local e ver outras pessoas de outras empresas que têm problemas muito parecidos com você. Sim. Que trabalham com .NET e tá até interessado no mesmo assunto. Exatamente. E, olha só, hoje você pode montar um evento online, aí você chama lá o Eduardo, o Bruno, você pode chamar até o Scott Gu. Cara, é um evento online, sabe? Tem a pegada de evento online, né? Cara, quem palestra sabe o quão frustrante é você falar pra ninguém, porque você tá olhando pra tela e assim, eu não tô nem questionando se tem gente ou não. Quando eu falo pra ninguém, é a ausência de pessoa física, você não olhar pra cara da pessoa e falar,
o que eu tô falando tá fazendo sentido, você não tem nenhuma resposta, cara. Sim. O evento online é triste. Eu já acostumei devido a gravar aulas, enfim, essa solidão já me é, sabe, aceitada, né? Mas uma coisa que eu sinto falta é o do coffee break, né? Pô, o coffee break é a parte mais legal do evento, né? Que você chega lá, cumprimenta todo mundo e conhece um monte de gente nova. Quem tá buscando emprego ou querendo contratar já tem ali uma oportunidade de apertar umas mãos, distribuir cartão, né? E agora acho que não tem mais problema, né? Em a gente Acabou já, ficar né? evitando, Então, né? assim, as regras de Isolamento, não, eu nem ia nem falar de regras sanitárias, elas já acabaram. Você já então, pode assim, apertar a mão das pessoas, né? já pode abraçar as pessoas, exato. E o que a gente tem em mente? Um evento, mas daí não é um evento XPTO, é um evento exclusivo da Desenvolvedora.io, Isso. né? Com palestrantes, instrutores e convidados, né? Uhum. Onde não vai ser um dia apenas de palestra, vai ser uma imersão dentro de assuntos técnicos e também de socialização com alunos, com instrutores, né? Vai ter uns coffee breaks, né? Então a gente vai poder ali, sei lá, se cumprimentar, conversar um pouco e fazer esse networking, né? De aluno para aluno, enfim, né? Uhum. Que é uma coisa que eu já trabalhei com evento, já tive uma empresa de evento e todos os eventos que eu fiz, todos eles deram certo, por isso que eu sei que dá pra fazer, né? Só que agora ele vai ter um propósito um pouco diferenciado que vai ser o nosso evento, né? Sim. Esse evento ele vai ser livre, tá? Então, assim que todos os alunos, né, do plano Premium e dos outros planos, se quiserem comprar, né? Vai ter acesso antecipado. Vai ter acesso antecipado justamente para garantir, né, que os alunos têm essa preferência. Isso. Obviamente que se todos os alunos comprarem, não vai ter espaço para visitante externo. Exato. Até porque não existe local com 20 mil convidados, né? Até existe, mas às vezes não vale a pena. Não, a gente pode alugar um estádio de futebol, né? Fazer lá no palestra. Fazer no Allianz ali. Exato. Já viu que legal? Seria muito louco. E eu já fui num evento no Allianz, da Microsoft. O último que eu vi foi da Google lá. Mas assim, não encheu nem um décimo do espaço, né? Infelizmente TI ainda não enche estádio, né? É uma pena. Até encheria, só que daí você teria que gastar muito dinheiro e as pessoas iam só se fosse meio que de graça, vamos dizer assim, né? E aí você teria que envolver uma stack muito grande também, né? Você teria que colocar todo mundo, pessoal de data, segurança, Sim. Tem que ver se faz sentido, né? Mas enfim, vai ser um evento físico, num local apropriadamente grande o suficiente para receber os números de pessoas que a gente espera. E quem tiver acesso ao nosso melhor plano, que é o plano Premium, vai ter um ótimo percentual de desconto para acessar esse evento, além de ter compra antecipada, né? E as pessoas dos outros planos também terão um desconto um pouco diferente, um pouco menor, né? Mas também acesso antecipado ao evento. E assim, obviamente, que a gente abriu o evento ao público, aí quem comprar, comprou, quem não comprar, não comprou, né? Uhum. Mas essa que é a ideia da camiseta, né? Que assim que essa pessoa chegar com a bela camiseta dela, ela vai se credenciar automaticamente no evento, né? Exatamente. Ele já vai ter ali o QR Code. Aí eu não sei ainda do ponto de vista físico, mas enfim, vai ler o QR Code e vai falar: acesso liberado, você vai ser o exclusivo da turma. Já viu, cara? Você tem uma camiseta com seu QR Code? Cara, muito legal, né? Sim. Uma camiseta que, assim, além de exclusiva, porque é literalmente a sua camiseta. Uhum. Essa camiseta é minha. Como que eu sei que é sua? Cara, tá aqui o QR Code. Vai cair lá, Bruno Brito e minha foto. Bruno, você já fez curso de Aspinet? Dá um clique aqui na minha camiseta. Eu sou o Aspinet em pessoa. Tira uma foto aqui da minha camiseta e descubra. Você é dev? Com certeza. Exatamente. Bom, então, a gente tava falando do plano, né? Os planos, né? Cada um vai ter seu diferencial. Então vai rolar aí uns brindezinhos, as camisetas, né? Entre outras vantagens, né? Como, por exemplo, a gente vai ter aí bastante produção de conteúdo. Parte desse conteúdo vai ser para a plataforma em geral, parte vai ser um conteúdo exclusivo, né? Para as pessoas do nosso plano, né?
E a gente tem até um nome para isso, certo? Dev Experts. Dev Experts. O Dev Expert, então, o que é? A pessoa Dev Expert, né? Isso. A pessoa Dev Expert é o profissional, que pode ser tanto nós como um convidado nosso, né? Que vai produzir conteúdo especial para os nossos assinantes, certo? Isso. Mas ele é como se fosse um programa de reconhecimento Também. da comunidade, mas a gente quer fazer ele diferente dos moldes atuais. Você tem as outras empresas de educação que tem algo semelhante, mas nós vamos... A proposta que a gente tem, ela vai ser diferenciada para essas pessoas. Sim. A ideia, ela vai para vários caminhos, né? A gente não vai contar a história inteira aqui, né? Mas entenda assim como anúncio, vai, que... Saiba que o Dev Expert é um programa e que ele vai ter algumas regras diferentes, mas a gente, até por questões jurídicas e tudo mais, a gente não pode abrir o fio da meada inteiro, porque ele eventualmente pode mudar dos nossos pensamentos, aí vai depender do time de advogados. Sim. Analisar a viabilidade e a relação disso com a empresa. Aí vem uma questão que eu acho legal, né? Que eu sempre pensei nisso. O aluno, ele vai ser um consumidor, não só o aluno, mas o aluno também vai ser um consumidor do conteúdo produzido pelo Dev Expert, né? Aí vai chegar um dia que o aluno, ele já tá bastante expert, né? E ele pode se tornar também um Dev Expert, né? Ele pode passar de consumidor para produtor, né? Lógico que isso vai passar por uma mediação, um filtro, enfim, né? Mas existe a possibilidade dos alunos mais avançados, aqueles alunos, sabe, que tá desde 2019 com a gente, né? Que já estudou tudo, enfim, né? Já gabaritou bastante coisa no mercado, se tornar um Dev Expert, né? Sim. Então, é uma forma da gente oferecer para a comunidade, para nossos alunos e para a comunidade, né? Temas, né, bastante procurados, compensar as pessoas que estão buscando, né? Essa parte do compensar que a gente tem que não pode falar. Mas entenda que serão compensados. Verdade. Compensar essas pessoas, enfim, né? Tralalá. E vai ser um programa bem bacana, né? Que, assim... Não vai ser só do seu nome numa página lá. Desenvolvedor aí ou Dev Expert. Aí você aparece só sua foto na capinha ali e fala, legal. E é um programa que no tempo certo a gente vai entrar fazer em mais detalhes. O anúncio corretinho dele. A gente tem mais coisas no pipeline, né? De vez em quando a gente se reúne para fazer essas reuniões de brainstorming, né? Prints. Assim, a pessoa que vai assinar o nosso melhor plano vai automaticamente receber esses brindes, só que também a gente vai abrir outros tipos, né, de brindes para quem tiver a sorte de ser sorteado, né? Exato. E inclusive era uma feature que a gente estava discutindo recentemente, né? Que a gente pretende não só sortear, como fazer todo o processo de sorteio e etc, pela própria plataforma, né? Para ficar o mais... transparente? O mais transparente possível. Portal da transparência. Da desenvolvedora IO. Quem foi que ganhou? Foi o sobrinho do Eduardo. Não dá, né? Como eu falei, né, nessas reuniões que a gente tem aí de brainstorming, assim, surgem várias ideias. Umas vão pro papel, outras vão pra gaveta, né? Muitas vão pra gaveta. De vez em quando a gente vai lá e tira algumas da gaveta, quando for uma hora mais apropriada, né? Tem duas que eu acho bem legal, que vai ser mais possível acontecer por diversos motivos, inclusive agora, porque a gente não tem mais aquele isolamento, né? A gente tem uma ideia de criar aí bootcamps, né? Bootcamp, certo. Que é o que a palavra mesmo diz, né? Não é nada de novidade, bootcamp, né? Só que o bootcamp da desenvolvedora IO, ou seja, né? Com o nosso conteúdo, com os nossos instrutores. Com a nossa visão, a forma como a gente acredita. Você não vai criar um JWT mal feito nesse bootcamp. Exatamente. Então vai ser um bootcamp nosso com exatamente o que você falou, com nossos valores, né? Coisa que é muito bom porque o que mais existe hoje é bootcamp de vamos fazer uma app, ou melhor, vamos fazer uma to-do list,
que no final das contas eu vou te vender meu curso. Vamos fazer copiar o site da Netflix. E, gente, no dia a dia você não faz o site da Netflix. Sim. A proposta é legal, mas no final das contas é mais a promessa do que a execução, né? E fora que é legal você tirar um print no final e mostrar pra todo mundo que você tem um CSS bonito. Até aí, né? Uhum. E o nosso objetivo é educação mesmo, né? Não é ensinar. Isso. Voltar pra raiz, né? Uhum. Então, a ideia do Bootcamp a gente não estruturou, mas tá girando aí no nosso radar, né? Assim, quando eu falo girando, só não decidimos quando e como fazer, mas vai rolar em algum momento. E as parcerias, que a gente tava até conversando aqui, né? Por exemplo, né? O Joãozinho aprendeu a programar com a gente, né? Nós, além de uma empresa de educação, a gente tem bastante relacionamento no mercado, né? Consultorias, enfim, né? Tem todo um universo aí de... A gente entende o problema do Joãozinho. Sim. Porque pro Joãozinho ele aprende a programar, mas o mercado hoje é uma reclamação constante que, assim, para quem é pleno, sênior, quem tá dentro, ele se movimenta nesse mercado com muita facilidade. Ele não fica uma semana desempregado. Mas quem tá entrando, qual que é a dor dele? Sim. É a dor de, cara, o primeiro emprego é difícil. E é aonde nós queremos atuar. Eu quero ajudar o Joãozinho não só a aprender a programar, como conseguir se alocar no mercado com esse primeiro emprego, para que, aí uma vez dentro, ele comece ali construir a sua carreira de uma maneira muito mais fácil. A gente sabe que a entrada é difícil. E o objetivo dessas parcerias é facilitar esse contato, essa entrada. Sim. É basicamente aquilo que você estava falando em off, né? Não é uma parceria para vender dados de um aluno só para ele ser bombardeado de... Eu entendo que o sênior, ele já... Por que eu vou ficar ali martelando de novo o sênior? É uma oportunidade. Quando for pro sênior, a gente conhece o mercado, eu quero entregar ele uma oportunidade que faça brilhar o olho dele. E quero fazer isso pouco, a gente não quer fazer só de uma maneira de spam, tá aqui, encaixa todo mundo aqui, entrega tudo, não é isso. Mas o maior objetivo é esse primeiro contato, tô começando, quero meu primeiro emprego. É aqui que a gente quer trabalhar e ajudar o mercado, porque é onde é a dor hoje das pessoas que estão entrando. Exatamente. E nesse caso, a nossa ideia é buscar... Quando eu falo parcerias, seriam empresas parceiras que estejam dispostas a oferecer o que essa pessoa está precisando para aquele momento, né? Exato. Então, é um plano nosso, lógico é um plano bem social que a gente enxerga, né? Dado as raízes da onde a gente vem. Sim. Pode não parecer, mas o Eduardo nasceu na quebrada. Esses olhos azuis enganam. Então... Não, e a ideia do social, ela vem com vários sentidos. Esse é um deles, né? Mas existem alguns cenários que não são ganha-ganha. Esse é um cenário 100% ganha-ganha, né? Sim. Porque o aluno ganha, a gente ganha não no sentido de dinheiro, mas a gente não tá apenas ensinando alguém, a gente tá dando uma oportunidade para essa pessoa da qual ela vai sair dali empregada, ela vai sair dali podendo oferecer, sei lá, mais conforto para a família dela, enfim, né? Sim. É uma oportunidade de vida. E do outro lado, quem ganha também é a empresa, porque as empresas estão se matando para achar pessoas dispostas, né? A aprender, a crescer, enfim, né? Então não tem ninguém que não se beneficia nesse processo, né? Obviamente, o nosso foco é beneficiar aquele que mais precisa, que é a pessoa que quer entrar na área, né? Sim. Então essa pessoa sempre vai ser a prioridade. E a ideia de pegar alguém, né, 100% cru, ou em transição de carreira, né? Sei lá, Esse mercado é maluco, mas sei lá, a pessoa ficou desempregada, vamos lá, o cara era engenheiro, tem uma família, ficou desempregado, foi trabalhar com o Uber, e ele tá em transição de carreira. E aí ele quer, como a gente vê hoje, né, as pessoas saindo ali de uma área ou outra, vindo pra programação. Aí chega aquela tia, mas seu primo Luizinho, ele programa e ele tira 5 mil reais por mês. E conseguiu isso em 6 meses. É de matar, mas enfim, brincadeiras à parte, a ideia é viabilizar, é fazer essa conta fechar, que hoje não fecha. Sim.
Mas tirando a parte do prazo, que isso é uma coisa muito pessoal daquele que tá estudando, né? Sempre tem aquela tia, né? Não, que seu primo, né? O seu vizinho, sei lá quem, né? Ah, a comparação com É. o amiguinho do lado é cruel, né? E muita gente fala, beleza, então eu vou aprender esse negócio aí, como que é, né? Vou ganhar 5, 10, 15, 20 mil, né? Beleza. Mas por onde começar? Começar por vários motivos, né? Tanto de... Eu acho que nesse momento, conteúdo é importante, mas orientação é mais importante ainda, né? Uhum. Porque vai começar por onde, né? Você vai querer fazer o que, afinal? Sim. Programar não te leva a muito lugar se você não souber exatamente o que você vai ser, né? Eu sei lógica de Alinhamento de programação. expectativa também, porque assim, a gente faz a brincadeira dos 5 mil e 6 meses, mas a realidade não é essa. Existem aquelas pessoas fora da curva, sempre vai existir. Uhum. Mas a grande maioria não é isso. Aí você tem que alinhar a expectativa, trabalhar toda essa parte. Falar, ó, calma. Sim. Alguém chegou em 6 meses, mas talvez você chegue em 8 meses, 9 meses. Vamos trabalhar isso. Vou te dar um panorama possível de 5 mil em 6 meses. A pessoa, ela é extremamente dedicada, tem uma grande facilidade em absorver conteúdo, uma disciplina. É nova, não tem conta pra pagar no final do Sim. mês. Mas assim, ela tem disciplina, ela é certamente, ou parte, autodidata. E ela conseguiu desenrolar do zero a algum lugar. Nesse meio tempo, se ela foi esperta, de repente ela já tem um inglês mais ou menos, conseguiu aí uma oportunidade que paga em dólar, recebe R$1.000, quer dizer, $1.000. Ou seja, se converter dá 5 mil, né? Exato. É uma possibilidade, né? Mas não é bem exatamente essa a ideia, né? Mas assim, existe chances? Existe. Mas a gente não quer vender sonho, a gente quer vender possibilidade, né? Então, a gente quer que a pessoa aprenda no tempo dela, respeitando, inclusive, as barreiras, as dificuldades que da vida dela, da capacidade dela de absorver novos conteúdos, né? Uhum. Porque esse negócio aí de 6 meses não é só um mal que gera uma falsa expectativa. Também gera uma síndrome de cobrança, né? Que é muito ruim, né, pra pessoa, né? Se todo mundo faz em 6 meses, por que eu tô levando 8? Exatamente. E a pessoa fala, não, porque eu não sirvo pra isso, porque eu devo sair fora, porque não sei o quê. Não, cada um tem seu tempo, né? Uma coisa que eu até gosto de repetir bastante, né? Respeita seu tempo de aprendizado, né? Não adianta você querer fazer um filho em 3 meses. Você tem que demorar 9. Demorar 9. Exato. É a história do 9 mulheres não fazem um filho em um mês. Exatamente. E nem você, se quiser também. Sozinho, né? Exato. Não, a minha gravidez vai ser menor, porque eu tô com pouca agenda, eu vou fazer em 6 meses. Vou dar uma adiantada aí. É. Eu vou marcar cesárea pra 5 meses, tá tranquilo. Sim, não, eu conheci um método na internet que diz que em 5 meses eu consigo ter um filho. Um cara lá falou que dá. Bom, então, dando uma pequena pincelada aqui, né? A partir do próximo episódio, então as pessoas já vão ver a gente, talvez ver, né? Mas escutar, com certeza, em um novo lugar, né? Um novo ambiente. Com melhorias em geral, inclusive acústica, espero, né? Prepare-se pra lá, né? Prepare-se para muitos novos conteúdos, né? Uhum. E várias novidades que a gente já falou aqui, né? É só esperar agora o momento delas chegarem, né? É isso. E é isso. Espero que quem esteja acompanhando a gente, provavelmente não é o primeiro episódio, né? Geralmente quem segue todos, né? Sim. Mas se por um acaso, né, for o primeiro ou não, enfim, se não tiver clicado aí no se inscreva, né, no nosso canal, depois de um certo movimento a gente resolveu criar um canal só pro podcast, né? Sim. Que é uma coisa que a gente até nem falou, pra segmentar melhor, né? Segmentar o conteúdo. O podcast, ele tem um objetivo diferente, Uhum. enquanto que o canal ele vai focar mais no conteúdo técnico que a gente já vinha trabalhando e vai trazer novos conteúdos para os canais agora. Sim. E daí a gente fica mais à vontade de fazer cortes, né? Enfim, Isso. né? E aí, se você por acaso tá inscrito aqui, mas não tá inscrito no nosso canal oficial, vai lá, se inscreve também, porque lá você vai receber diversas notificações de conteúdos diversos além do podcast, né? Enfim,
Continue com a gente, né? Indique aí aos seus amigos. Lembrando que estamos em todas as plataformas de streaming, né? Spotify, Deezer, Amazon, enfim. Tudo, em qualquer lugar que você procurar a gente, você vai achar. Digitou Desenvolvedor.io, é nóis. Exatamente. Até no browser. Até no browser. Bom, e é isso aí. Brigadão, né? Por você que está acompanhando a gente desde, né, do começo da nossa história, enfim, né? Não sei em que momento você nos conheceu, mas muito obrigado. E desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Sim. Além de tudo, além de bons estudos, um bom Natal, né? Um bom Ano Novo, uma boa virada, né? E descansem bastante para voltar em janeiro já estudando. É isso aí. Bebam água, comam frutas, respeitem seus pais. E não se preocupa com o que você come do Natal ao Ano Novo. O problema é que nem comigo. É o que eu como do Ano Novo até o Natal. E olha a situação. Vamos lá. Aproveita e para quem não tem essa meta ainda concluída, façam esportes. Isso aí. Bom, é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau.